Olá, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre riscos e interferências que podem acontecer durante a utilização dos vaporizadores. Os vaporizadores são passíveis de influências de várias variáveis e algumas delas são de maior ou menor importância. A utilização de fluxos extremamente baixos ou extremamente elevados de gases frescos pode levar a uma redução da concentração do vapor anestésico, que fica diferente, fica inferior àquela concentração desejada e programada no dial do vaporizador. Então, fluxos muito pequenos muitas vezes não geram agitação das moléculas o suficiente, não geram turbilhonamento das moléculas de vapor de maneira suficiente, e, além disso, caminham de maneira extremamente lenta, levando a uma redução discreta da concentração final, quando comparada com aquela concentração programada no dial do vaporizador. Por outro lado, fluxos extremamente elevados também podem levar à redução dessa concentração, quando comparada com o que a gente programou no vaporizador, por dois motivos. Um, que um fluxo muito alto gera uma vaporização maior, e essa vaporização maior vai fazer com que haja queda da temperatura do líquido remanescente no vaporizador, fazendo com que haja diminuição da sua taxa de vaporização. Então, isso já é um fator que vai levar à diminuição da concentração do vapor anestésico no líquido, no gás carreador, que vai gerar uma pequena diferença. Não é significativo, mas acontece. E o outro motivo, outro mecanismo, é o curto tempo que aquelas moléculas de gás vão ter para se saturar com o vapor anestésico nessa passagem, já que o fluxo de gases frescos extremamente elevado pode levar a esse tempo reduzido de saturação. Então, fluxos de gases frescos muito baixos ou muito elevados podem levar a uma pequena diferença nessa concentração final, quando comparado à concentração que você preparou ali no dial do vaporizador. A temperatura também pode levar à alteração nessa configuração de concentração devido à queda de vaporização, quando há queda de temperatura, ou aumento da taxa de vaporização se há um aumento importante na temperatura. A energia térmica fornecida vai ser fator preponderante naquela taxa de vaporização, porque a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Os vaporizadores, em geral, são preparados para manter uma estabilidade de concentração em temperaturas que giram em torno de 15 a 40 graus Celsius. Abaixo dessa temperatura, os vaporizadores acabam não sendo eficazes o suficiente para gerar uma taxa de vaporização adequada, e acima dessa temperatura, a aproximação do ponto de ebulição pode gerar uma concentração muito elevada. Por isso, os vaporizadores são providos daquela função de termocompensação. São dispositivos, normalmente são placas bimetálicas com ponto com calor específico diferente, que faz com que, ao aumento da temperatura, uma das lâminas dessa placa bimetálica seja encolhida mais rápido ou curvada mais rápido que a outra, gerando, então, um aumento do fluxo de gases para a câmara de vaporização, se houver queda da temperatura, e redução desse desvio de fluxo de gases para a câmara de vaporização quando há elevação da temperatura. Tudo isso para compensar a temperatura que se alterou, de maneira a manter estável a taxa de vaporização na câmara de vaporização. Esse recurso ele é bastante acurado, mas ele não é instantâneo. Ele leva mais ou menos 6 minutos para compensar
a alteração de 1 grau Celsius. Então, para cada grau Celsius, vai ser necessário 6 minutos para que haja adaptação e correção, compensação daquela alteração de temperatura. Outra questão importante é a pressão retrógrada, que vai ser visto posteriormente. Muitas vezes o paciente mantido em ventilação controlada, manual ou mecânica, a pressão é transmitida de maneira retrógrada e há uma, então, alteração intermitente da taxa da concentração que sai do vaporizador do vapor anestésico. A composição do gás também, do gás carreador, também é de importância devido à diferença de viscosidade entre os diversos gases que podem ser utilizados para esse fim. O oxigênio tem uma viscosidade muito maior e, por isso, ele leva à formação de vapor mais concentrado do que o ar e mais ainda que o óxido nitroso por causa da diferença de viscosidade entre eles. A pressão atmosférica também já foi comentado em vídeos anteriores e mostra que a pressão atmosférica vai alterar a taxa de vaporização devido à mudança nessa pressão atmosférica que vai gerar uma porcentagem maior ou menor da contribuição da pressão de vapor do agente anestésico em relação àquela pressão atmosférica na altitude em que se encontra. Nesse diapositivo, uma demonstração de um trabalho que foi feito, onde o paciente vinha recebendo uma mistura de oxigênio e óxido nitroso a 70%, e vinha mantendo durante 10 minutos uma estabilidade. No 10º minuto, ocorre a troca do óxido nitroso pelo nitrogênio. Nesse momento, ocorre uma elevação da concentração do vapor anestésico, que é atribuído ao fato de o óxido nitroso ser difusível, ele se dilui no líquido anestésico, na câmara de vaporização, e faz com que haja, então, no início da sua administração, uma redução do fluxo que passa ali na câmara de bypass. Então, quando ocorre essa diminuição do fluxo, ocorre uma diminuição consequente da taxa de transferência de vapor pela câmara de vaporização. É como se você estivesse diminuindo o fluxo para a câmara de vaporização. Nesse momento, no 10º minuto, então é interrompida a administração do óxido nitroso, começa a administração do nitrogênio. O nitrogênio não se dilui no líquido anestésico, então restabelece um fluxo de gases frescos que é praticamente exatamente igual ao que você está determinando ali pela programação, pela calibragem do vaporizador. Mas ocorre também uma saída de óxido nitroso que estava diluído ali no líquido anestésico, ele começa a aumentar a sua participação no componente gasoso da câmara de vaporização. Isso faz com que um efeito semelhante ao que se você tivesse aumentado o fluxo de gases frescos para a câmara de vaporização. Isso gera mais formação de vapor e aumenta momentaneamente a concentração do agente anestésico, do vapor anestésico, até que ocorre a estabilização, o equilíbrio entre a quantidade de óxido nitroso no líquido e na parte gasosa, e aí volta, então, a concentração programada no vaporizador. E aí, num determinado momento, após o 40º minuto, ele interrompe o fornecimento de nitrogênio e volta a fornecer o óxido nitroso. Com o início do óxido nitroso sendo fornecido, uma parte dele se dilui no líquido anestésico de novo, diminuindo o conteúdo gasoso que vai carrear o vapor anestésico. Ocorre, então, nova queda da concentração do anestésico, do vapor anestésico na saída do vaporizador, até que ocorre estabilização e saturação da quantidade de óxido nitroso diluído no líquido anestésico e a concentração volta à estabilidade. Novamente, no 60º minuto,
ele faz de novo a troca do óxido nitroso pelo nitrogênio, acontecendo de novo aquela saída de parte do nitrogênio que estava diluído para a parte gasosa, compensando a falta do óxido nitroso que foi retirado ali da administração. Então, até que ocorre o equilíbrio novamente e volta, então, mais tarde, à linha de estabilidade da concentração, mostrando que, dependendo do agente carreador, você pode ter alteração na concentração, na concentração final do agente anestésico na saída do vaporizador. Isso é um evento que ocorre de maneira efêmera e também a redução no momento da oferta do óxido nitroso é muito pequena e não ocorre diferença clínica, até porque a pequena redução na concentração do agente anestésico utilizado é compensada, né, em relação à redução daquele efeito que poderia acontecer, é compensado com a presença do óxido nitroso, que tem um potencial de oferecer analgesia e sedação para compensar aquela redução momentânea da queda da concentração do agente anestésico. Esse outro diapositivo mostra o efeito da pressão retrógrada intermitente com a ventilação com pressão positiva. Aqui, nesse caso, foi espremida a bolsa reservatório e ocorre aumento da pressão, que vai levar à insuflação dos pulmões, mas ocorre também uma pressão retrógrada, que pode acontecer, e uma parte da mistura gasosa que vai saindo do vaporizador acaba voltando, aumentando o volume de gás na câmara de vaporização, que vai, consequentemente, aumentar a quantidade de agente anestésico a ser carreado, como acontece no desenho de baixo, no desenho esquemático de baixo, que mostra agora sim um aumento da quantidade de vapor anestésico e agora, inclusive, contribuindo para a formação de uma mistura de agente anestésico também na câmara de bypass, graças a esse retorno de parte do conteúdo da câmara de vaporização para a porção inicial do vaporizador, né, que é próximo à região de entrada dos fluxos de gases frescos. Então, isso pode causar um aumento intermitente na concentração do agente anestésico, que também não é de importância clínica significativa, e, inclusive, existem alguns vaporizadores que tentaram corrigir esse problema colocando válvulas unidirecionais na saída do vaporizador ou mais para frente, de forma que essa pressão retrógrada não iria ser transmitida de volta ao vaporizador. Porém, nesse momento, continua entrando o fluxo de gases frescos, aumenta a quantidade de ar, de mistura gasosa, tanto na câmara de bypass quanto na câmara de vaporização, podendo também causar alteração na concentração programada de agente anestésico naquela mistura. Então, foi uma tentativa de solução que não surtiu um efeito satisfatório. Então, a maioria dos vaporizadores trabalha com essa alteração intermitente da concentração, que clinicamente não se mostrou importante. Outro fator importante é o fato de que existem vaporizadores que são calibrados com ar e outros que são calibrados com oxigênio. Aqueles que são calibrados com ar, se o vaporizador recebe como fluxo carreador o ar comprimido em mistura com oxigênio, ele não vai ter alteração significativa na concentração gerada quando comparada com a concentração que eu preparei no dial. Mas se oferecer oxigênio a 100%, como o oxigênio ele tem mais viscosidade, ele gera um pequeno aumento na produção do vapor anestésico na mistura que vai sair do vaporizador. Então, pode ter um aumento ali em torno de 10% na concentração do vapor anestésico.
O óxido nitroso, como visto aqui, ele tem uma viscosidade menor do que do que o oxigênio e do que o ar. Então, aqui, essa viscosidade menor vai gerar uma queda na produção de vapor anestésico e uma queda, enquanto o oxigênio produz um aumento na concentração em torno de 10%, a mistura com óxido nitroso pode causar uma redução de até 10%. São alterações que também não são significativas, mas devem ser conhecidas pelos usuários. E quando você calibra, quando o vaporizador é calibrado com oxigênio, se você utiliza oxigênio a 100% como carreador, obviamente a concentração vai ser fiel ou próxima disso ao que você preparou no dial do vaporizador. Se você utilizar ar comprimido, como o ar comprimido ele tem uma viscosidade menor que a do oxigênio, ele pode gerar uma pequena redução na formação de vapor na mistura que sai do vaporizador. Quando você utiliza o óxido nitroso, que tem uma viscosidade ainda menor, essa queda pode ser um pouco mais significativa. Mas, de novo, como mencionado anteriormente, esse óxido nitroso ele reduz a concentração final do agente anestésico utilizado, se está sendo utilizado num vaporizador que foi calibrado a oxigênio, mas essa redução vai ser compensada pelo efeito anestésico, o efeito analgésico, do óxido nitroso que vai estar sendo utilizado. Outro cuidado importante que devemos ter na utilização desses vaporizadores é respeitar a especificidade de cada um. Cada um é preparado, é calibrado para receber um determinado agente anestésico volátil. E eles vêm com vários códigos, o nome do agente anestésico no vaporizador, as bitolas, as conexões são todas específicas para aquele agente anestésico, para aquele vaporizador, e a gente tem que respeitar para que não haja troca, principalmente se essa troca for o desflurano colocado num desses vaporizadores de bypass variável, que vai gerar uma concentração extremamente elevada de desflurano, que pode levar a complicações graves. Outra condição importante é a inclinação do vaporizador. Esse vaporizador utilizado de cassete, o reservatório, que é trocado enquanto a central eletrônica do vaporizador é parte integral do aparelho de anestesia, não tem tanto problema. Mas os outros vaporizadores, se eles forem inclinados, você pode estar permitindo a entrada do líquido anestésico na câmara de bypass, que não deve receber agente anestésico. Se você deixa entrar líquido anestésico ali, quando você utilizar o vaporizador, o fluxo que tem que diluir o agente anestésico que está saindo da câmara de vaporização, ao invés de diluir, vai aumentar exponencialmente aquela concentração, levando a riscos de complicações letais, inclusive. Então, se houve acidentalmente a inclinação do vaporizador, ele deve ser encaminhado à assistência técnica. Isso vai gerar necessidade de lavagem com fluxos elevadíssimos durante um tempo grande do vaporizador, para que haja a limpeza do conteúdo de líquido anestésico, principalmente na câmara de bypass. Então, é importante evitar a inclinação. Alguns vaporizadores disponibilizam no dial um ponto que é marcado com a letra T de transporte, para que você deixe ele preparado para ser transportado, para que evite o risco da inclinação. Qualquer que seja a outra posição do dial, se houve inclinação do vaporizador, acidentalmente o vaporizador ou o aparelho de anestesia foram inclinados ou tombados, é importante que seja substituído imediatamente sob risco de complicações gravíssimas. E essas trocas de vaporizador, de agente anestésico também, devem ser entendidas, e se você percebe que houve a troca, para você saber a concentração gerada pelo agente anestésico que você colocou errado naquele vaporizador, você tem que multiplicar a concentração que você está colocando no dial ali daquele vaporizador, multiplicado pela razão entre
a pressão de vapor de saturação do agente que você colocou, que você utilizou, dividido pela saturação de vapor do agente que você achou que estava colocando. Então, se o vaporizador é do sevoflurano, essa é a saturação do sevoflurano. E se você colocou do sevoflurano, se você colocou, por exemplo, o alotano ali, essa vai ser a pressão de vapor do alotano para você calcular, segundo a concentração que você marcou no dial, quanto que você está dando de concentração real daquele agente que você colocou errado ali. Então, essa é uma fórmula que você pode utilizar na situação de desespero, não tem como trocar o vaporizador, não tem como trocar por uma técnica venosa, mas eu sei que eu estou utilizando o sevoflurano no vaporizador do isoflurano, por exemplo. Então, é só saber quanto que eu preciso dar de concentração, eu vejo quanto que eu estou dando de concentração ali no dial e vejo a pressão de vapor do que eu coloquei dividido pela concentração pela pressão de vapor do que eu deveria ter colocado ali no vaporizador. E para a gente entender a importância dessas trocas, o desflorano já foi mencionado, é até desnecessário, imagino, falar mais sobre ele. Você coloca ali no vaporizador de bypass variável, o desflorano, você vai gerar uma concentração na câmara de vapor extremamente elevada e dependendo e você precisaria desse fluxo aqui para gerar uma concentração de 6%. Então, se você estiver colocando o desflurano sem saber no vaporizador, vamos supor, do sevoflurano, ao invés de 12.000 ml por minuto, você vai estar dando 1.200 ml por minuto. Então, vai gerar uma concentração 10 vezes maior que isso aqui. É letal para o paciente. Então, se a troca é feita entre agentes que têm a pressão de vapor semelhante, a quantidade de fluxo de bypass vai ser diferente, mas seria muito mais grave se você trocasse um desses agentes com alta pressão de vapor, colocando um desses agentes no vaporizador de baixa pressão de vapor, como o sevoflurano, por exemplo. Então, você vai gerar se você coloca ou o isoflurano ou o alotano num desses vaporizadores de agente que eu coloquei aqui de cor azul, você vai gerar uma concentração extremamente elevada do agente, perdão, extremamente elevada do agente que você está utilizando. Aqui você entenda que nesses dois vermelhos, o isoflurano e o alotano, eles têm uma pressão de vapor muito alta, eles vão gerar uma quantidade em torno de 45 ml de vapor anestésico, se você estiver programando para atingir a CAN de um deles dois, mas você, ao invés de ter esse fluxo de bypass, você vai ter 1.200 ml ou 1.780 se você estiver utilizando o vaporizador do enflurano. Então, você vai ter uma concentração extremamente elevada de um desses dois se você utilizá-los no vaporizador errado, achando que você está usando ou o enflurano ou o sevoflurano. E se você utilizar ao contrário, colocar o sevoflurano ou o enflurano num vaporizador ou do isoflurano ou do sevoflurano, achando que você tá colocando o agente certo, aí você vai ter o contrário, você vai estar colocando o sevoflurano achando que é o isoflurano, por exemplo, e ao invés de ele diluir só com 1.200 ml para atingir 2%, que é a concentração ideal dele, você vai estar diluindo ele com 3.650 ml. Você vai estar dando subdose para o paciente, e esse paciente, fatalmente, ele não vai ser anestesiado o suficiente. Ou ele vai acordar, vai sentir dor, vai ter agitação simpática, aumento do tônus simpático, pressão arterial subindo, taquicardia, etc. Então, isso é exemplificado nesse diapositivo que mostra aqui, se você está utilizando o vaporizador do alotano e coloca o enflurano, que tem uma
pressão de vapor muito pequena, você vai estar dando subdose para o paciente, você vai estar dando só 37% do que seria a CAN do paciente, do enflurano naquele paciente. Se você usar o isoflurano, que tem uma pressão de vapor mais próxima, aí você vai estar dando também uma concentração um pouquinho mais próxima do que é o ideal, você vai estar dando 84%. Então, essa pressão de vapor semelhante gera nessa troca acidental menos problema do que se você colocar um agente de pressão de vapor muito baixo, que vai gerar uma subanestesia para esse paciente. Se você, por acaso, está usando o vaporizador do isoflurano e coloca, por exemplo, o enflurano, você vai estar gerando uma anestesia muito insuficiente para esse paciente. Então, é importante a gente entender essas nuances. Tem que ter muito cuidado, não trocar, porque se você estiver utilizando um vaporizador de um agente anestésico de alta pressão de vapor, mas colocar um agente de baixa pressão de vapor, você vai fatalmente estar dando uma dose excessiva para esse paciente, e o contrário é verdadeiro, como foi mencionado anteriormente. Outro cuidado que a gente tem que ter é a atenção. Hoje em dia, os aparelhos de anestesia que comportam mais de um vaporizador disponibilizam mecanismos para quando você abrir o dial de um vaporizador, você impedir a abertura do outro. São esses pinos aqui de conexão entre eles. Existem outros mecanismos também, mas sempre esse pino aqui, ele tem que estar direcionado ou para um lado ou para o outro, essa chavinha. Se eu puxar essa chave para cá, esse ponto aqui, esse buraquinho tem que estar voltado para cá. Então, consequentemente, o zero tem que estar marcado na seta. Para esse buraquinho estar para lá, e eu puxo a chave para cá, eu travo esse vaporizador e automaticamente liberei o outro para utilização. Então, você pode usar um ou outro, mas nunca vai conseguir usar os dois graças a essa chave de interconexão interligação entre os vaporizadores. Existem outros mecanismos, mas é importante que estejamos atentos para o bom funcionamento dessa interligação para evitar, porque se você conseguir abrir de alguma forma, se você quebrar essa chavinha, quebrar o buraquinho aqui e permitir ligar os dois vaporizadores, e você abre um e acidentalmente abre o outro, você vai estar dando uma dose extremamente alta de um agente anestésico associado ao outro. Então, é muito importante ter esse cuidado. Os vaporizadores, eles são hoje muito confiáveis, acurados, sendo utilizados de maneira adequada, e a sua performance vai depender da localização no sistema. Existem vaporizadores que são utilizados dentro do circuito de anestesia, não são adequados, porque eles podem gerar uma dificuldade na formação daquela concentração que você deseja, e a concentração pode flutuar de maneira muito rápida, dependendo da forma como vai ser utilizado. Eles devem permitir fluxos elevados, caso haja necessidade de você dar fluxo de gases frescos elevados, por algum motivo especial. Então, é aceito hoje que devem permitir fluxos através deles de até 15 litros por minuto de fluxo de gases frescos. Eles devem possuir a termocompensação para compensar aquele calor perdido à medida que o volume de líquido vai sendo evaporado com consumo de energia térmica ao redor desse continente, desse reservatório. Então, o mecanismo de termocompensação é extremamente importante. E não devem atingir pontos de ebulição do agente volátil que está sendo utilizado. Lembrando aqui que os agentes voláteis normalmente têm um ponto de ebulição que gira em torno de 50, cada um com seu ponto de ebulição, cada um com a sua característica física particular. Apenas o desflurano não conta com essa preocupação, porque ele é preparado ao ser ativado, ao ser ligado
Ao apertar o botão ON, ele já começa a trabalhar aumentando a pressão interna para 1.500 milímetros de mercúrio e a temperatura para 39 graus Celsius, bem acima do ponto de ebulição do desflurano. Os outros vaporizadores não podem atingir a temperatura, o ponto de ebulição do agente anestésico, sob o risco de gerar uma concentração extremamente alta dos vapores anestésicos. Então, foi apenas uma pincelada sobre os riscos e as interferências possíveis de acontecerem sobre o funcionamento do vaporizador. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela atenção e pela companhia. Um grande abraço.